Imagine uma manhã comum. O despertador toca, você se levanta meio sonolento, encara o espelho e por um momento sente que está faltando algo. Não é café, não é energia, não é motivação. É algo mais profundo. É aquela sensação de vazio que vem mesmo quando tudo está aparentemente no lugar. Você tem sua casa, sua rotina, seus compromissos, mas lá no fundo algo está pedindo mais. Algo está clamando por presença, por direção, por paz. Esse algo é o seu espírito, e ele anseia por ser cheio do Espírito Santo. A verdade é que muitos cristãos vivem na superfície da fé. Conhecem os princípios, frequentam a igreja, leem a Bíblia ocasionalmente, mas não mergulham na plenitude que Deus tem para oferecer todos os dias. E ser cheio do Espírito Santo diariamente não é uma meta reservada aos líderes religiosos ou às pessoas mais espirituais. É um convite que o próprio Deus estende a todos os seus filhos. Um convite para uma vida marcada por direção, propósito, sabedoria, consolo e poder. Uma vida que não apenas existe, mas que impacta, transforma e reflete o céu aqui na terra. Mas como viver essa plenitude? Como se manter conectado com o Espírito Santo todos os dias, mesmo em meio ao caos, a correria e as distrações modernas? A resposta está nos hábitos. Pequenas atitudes, decisões conscientes, disciplinas espirituais que nos mantêm alinhados com a presença de Deus. O mesmo Deus que soprou sobre os profetas, que guiou os apóstolos e que esteve ao lado de Jesus, quer hoje habitar em você de maneira constante. Talvez você esteja se perguntando, mas eu já fui batizado com o Espírito Santo. Por que ainda me sinto vazio às vezes? A verdade é que ser cheio do Espírito não é um evento único, é uma escolha diária, é como respirar. Você não respira uma vez por semana e espera sobreviver. Da mesma forma, você não pode se conectar ao Espírito Santo uma vez por mês e esperar viver em plenitude. É um fluxo contínuo, uma relação viva e dinâmica. Vamos explorar juntos 7 hábitos simples, mas poderosos, que vão te ajudar a ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Não estamos falando de fórmulas mágicas ou de rituais complexos, mas de práticas espirituais que, se aplicadas com sinceridade e constância, podem mudar completamente a maneira como você vive sua fé. Esses hábitos não são regras impostas, mas chaves que abrem portas para uma vida mais profunda, mais centrada e mais cheia de Deus. Antes de mergulharmos nos hábitos em si, é importante entender que o Espírito Santo não é uma força impessoal. Ele é uma pessoa. A terceira pessoa da Trindade. Ele sente, ele fala, ele guia, ele consola e, como qualquer relacionamento, ele deseja ser conhecido. Quando você começa a buscar a presença do Espírito Santo com intencionalidade, você começa a ouvi-lo mais claramente, a sentir sua direção nos detalhes e a caminhar com mais confiança, mesmo nas situações mais desafiadoras. Não importa se você tem 19 ou 79 anos, se trabalha em escritório, dirige aplicativo ou cuida da casa. O Espírito Santo não escolhe com base na aparência, formação ou status. Ele se revela àqueles que têm o coração disposto, que desejam mais, que reconhecem sua limitação e buscam a presença de Deus com humildade. O céu se aproxima de corações quebrantados, e talvez esse seja o ponto de partida. O primeiro hábito, antes mesmo dos 7 que vamos explorar, é ter fome e sede de Deus. Quando essa sede é genuína, você não se contenta com migalhas espirituais. Você quer o pão inteiro. Você quer a mesa farta que Deus preparou. E o mais lindo é que o próprio Espírito Santo responde a esse desejo com mais presença, mais unção e mais revelação.
vamos destrinchar um a um os hábitos que fazem com que o fluir do Espírito seja constante. Vamos falar de oração viva, de adoração intencional, de escuta ativa, de entrega diária, de santificação prática, de serviço com amor e de dependência contínua. E tudo isso com exemplos da vida real, com histórias de transformação e com desafios práticos para você aplicar agora mesmo. Então, se você está cansado de viver uma fé morna, se você quer sair da rotina espiritual e experimentar algo novo e profundo, continue com a gente. Este vídeo é uma jornada e você não está sozinho. O Espírito Santo quer caminhar com você todos os dias. A oração é o fôlego da alma. Não é apenas uma prática religiosa, nem um momento decorado antes das refeições ou antes de dormir. A oração é um diálogo, uma conexão viva entre você e o Espírito de Deus. E quando falamos em ser cheio do Espírito Santo todos os dias, a oração deixa de ser uma opção para se tornar uma necessidade vital. Imagine alguém tentando viver sem respirar. É assim que muitos cristãos têm caminhado, sufocados espiritualmente, porque não mantêm esse canal aberto com o céu. Mas aqui vai uma verdade poderosa. Deus nunca te chamou para uma vida de monólogo. Ele te chamou para uma conversa constante. A oração que enche do Espírito é aquela que é sincera, crua, real. É onde você despeja o coração, mas também silencia para ouvir. E é nesse diálogo, nesse vai e vem espiritual, que você começa a perceber os sussurros de Deus em meio ao barulho do mundo. Não precisa de palavras difíceis, não precisa de um lugar perfeito. A oração pode acontecer no ônibus, lavando louça, caminhando pela rua. A diferença está na intenção. Quando você ora com a expectativa de se encontrar com o Espírito Santo, algo muda dentro de você. E não é algo sutil. É transformação, é leveza, é clareza, é direção. Muita gente pensa que orar é convencer Deus de algo, mas orar, de verdade, é ser transformado pela presença dEle. É colocar o coração diante dEle e permitir que Ele molde, cure, alinhe e envie. Uma vida cheia do Espírito é sustentada por momentos constantes de oração. E essa oração não precisa ser longa, mas precisa ser viva, precisa ser sincera. Vamos imaginar a história de Thaís, uma jovem professora de artes que durante anos orava apenas por obrigação. Repetia as mesmas frases, pedia as mesmas coisas, mas nunca sentia mudança. Até o dia em que ela decidiu orar diferente. Em vez de falar, ela começou a ouvir. Em vez de listar pedidos, começou a agradecer. Em vez de correr, começou a permanecer. E naquele silêncio cheio de reverência, o Espírito Santo começou a responder. Com paz, com lágrimas, com ideias novas para suas aulas, com direção sobre decisões pessoais, com consolo nos momentos difíceis. Thaís não virou uma santa da noite para o dia, mas ela passou a viver de forma cheia do Espírito, e isso fez toda a diferença. Oração viva é isso. É uma rotina de encontros com Deus, mesmo em meio ao caos. É buscar mais do que respostas, é buscar presença. Quando a oração vira um hábito, o coração começa a pulsar no ritmo do céu, e o Espírito Santo encontra espaço para agir, guiar, corrigir e impulsionar. Agora, pare e pense por um instante. Como está a sua vida de oração? Ela é um ritual vazio ou uma conversa real? Você tem aberto espaço para o Espírito Santo falar? Ou tem falado tanto que nem lembra de ouvir? A boa notícia é que nunca é tarde para mudar. Comece com 1 minuto. 1 minuto de silêncio diante de Deus pode ser mais transformador do que 30 minutos de palavras vazias. Comece com sinceridade, comece com sede. E agora que falamos sobre o poder da oração, chegamos ao segundo hábito, a adoração intencional.
Mas antes disso, deixa eu te pedir algo. Se esse conteúdo já está tocando seu coração, se você sente que precisa mesmo mergulhar mais fundo na presença do Espírito Santo, então se inscreve agora no canal. Isso ajuda muito esse trabalho a alcançar outras pessoas que também estão buscando uma vida cheia de Deus. E me responde aqui nos comentários, qual tem sido sua maior dificuldade em manter uma vida de oração viva? Fala do seu coração, sem medo, sem vergonha. Às vezes, seu comentário pode tocar alguém que está passando pela mesma luta. Vamos construir aqui uma comunidade real, que ora junto e cresce junto. Adoração não é sobre música, é sobre postura. É sobre reconhecer com todo o seu ser quem Deus é e se render a isso. Em muitos momentos, confundimos adoração com aquele momento musical no culto, com luzes baixas e vozes afinadas. Mas a verdadeira adoração vai muito além de notas e melodias. É um estilo de vida e é um dos hábitos mais profundos que alimentam a plenitude do Espírito Santo diariamente. Ser cheio do Espírito passa por aprender a adorar mesmo quando não sentimos vontade. Mesmo quando tudo à nossa volta parece estar em ruínas, porque a adoração verdadeira não depende de circunstâncias. Ela nasce do reconhecimento da grandeza de Deus, mesmo quando tudo dentro de nós está pequeno, machucado ou confuso. É um exercício de fé, e quanto mais adoramos, mais o céu se aproxima. O Espírito Santo se manifesta poderosamente em ambientes onde há adoração verdadeira. Veja o exemplo de Raul, um ex-fotógrafo publicitário de 52 anos que, após perder o emprego e passar por um divórcio, caiu em depressão. Ele já não conseguia orar, nem ler a Bíblia, mas começou a colocar louvores de fundo enquanto cuidava da casa. Aos poucos, aquela música, que antes era apenas som, começou a se tornar diálogo. Ele cantava junto, chorava, se rendia. A adoração começou a preencher os espaços vazios do coração dele. E sem perceber, Raul estava sendo curado. Por dentro, o Espírito Santo começou a restaurar sua alma por meio da adoração intencional. Hoje, ele ajuda outros homens a vencerem a tristeza, usando aquilo que o salvou: louvor, entrega e presença. A adoração é uma entrega constante. Ela nos tira do centro e coloca Deus no lugar certo. Quando você desenvolve o hábito de adorar todos os dias, mesmo que por alguns minutos, você está dizendo ao Espírito Santo: eu reconheço quem tu és. Eu te dou liberdade para agir, e ele age. Porque a adoração quebra o orgulho, desmonta a ansiedade, acalma a alma e prepara o terreno para o sobrenatural. Se você deseja ser cheio do Espírito, adorar precisa deixar de ser apenas algo que acontece no domingo. Coloque um louvor enquanto trabalha, cante enquanto dirige, fale palavras de honra a Deus enquanto caminha. Adoração não é barulho, é consciência, não é performance, é rendição. E quando essa adoração vira parte da rotina, o Espírito Santo encontra liberdade para se mover em áreas que antes estavam bloqueadas. Ele invade a mente, transforma sentimentos, restaura relacionamentos. A presença dele começa a fluir como um rio constante, limpando as impurezas do dia a dia e deixando um perfume suave de paz e direção. Mas atenção, essa adoração precisa ser intencional, ou seja, não basta deixar a música tocando no fundo e esquecer. É preciso conectar o coração àquilo que se canta, meditar na letra, declarar com fé, crer no que está sendo dito. Quando você transforma o ambiente ao seu redor em um altar de adoração, o céu desce e o Espírito Santo permanece. Vamos dar um passo além? Que tal você separar hoje, antes de dormir, 5 minutos só para adorar? Desligue as notificações. Coloque um louvor que fale ao seu coração. Fique em silêncio se quiser, ou cante se sentir, mas entregue-se.
Esses momentos podem se tornar os mais preciosos do seu dia e os mais cheios da presença do Espírito Santo. O mundo moderno é barulhento. São notificações a cada segundo, vozes opinando sobre tudo, compromissos, redes sociais, ansiedade, ruídos emocionais. Em meio a tanto som, ouvir a voz de Deus pode parecer quase impossível, mas o Espírito Santo ainda fala, e fala todos os dias. A questão é, você tem escutado? A escuta ativa é um hábito essencial para ser cheio do Espírito Santo continuamente. Porque não adianta orar e adorar se no fundo você não se dispõe a ouvir. É como falar com alguém e não esperar a resposta. E a verdade é que muitos cristãos fazem isso. Oram, clamam, pedem, choram e logo depois levantam e seguem, com o dia sem dar tempo para Deus responder. Ouvir o Espírito exige silêncio, sensibilidade e disposição. E não estamos falando de experiências místicas ou visões sobrenaturais. Deus fala de forma simples, por meio da palavra, por meio de pessoas, por meio da paz no coração, por meio de inquietações, por meio de portas que se abrem ou se fecham. Mas para ouvir, é preciso desacelerar, criar espaço, estar atento. Vamos lembrar de Glória, uma terapeuta ocupacional de 38 anos, que sempre foi muito ativa espiritualmente. Orava, jejuava, ia aos cultos. Mas, em determinado momento, ela começou a sentir-se perdida quanto a uma decisão importante. Aceitar uma nova proposta de trabalho ou seguir na função atual. Por mais que orasse, parecia que Deus não respondia. Foi quando, orientada por um pastor amigo, ela decidiu simplesmente silenciar. Reservou 3 dias para não pedir nada. Apenas ouvir. Desligou o celular por algumas horas, caminhava em silêncio, lia a Bíblia devagar, meditando. E ali, no segundo dia, enquanto lia um trecho de Isaías, ela sentiu uma paz tão profunda ao pensar em recusar a proposta que soube. Era o Espírito Santo falando. A escuta ativa começa quando você crê que Deus realmente quer falar com você. E Ele quer. O Espírito Santo não é um visitante tímido, mas um conselheiro disponível. Ele sussurra conselhos no meio da pressa, alerta em momentos de dúvida, consola em meio à dor e inspira quando faltam ideias. Só que, para perceber esses sinais, você precisa aprender a diminuir o volume do mundo. Uma dica prática: separe momentos curtos do dia para simplesmente ouvir. Não para pedir, nem para planejar, mas para escutar. Leia a Bíblia devagar, esperando que Deus destaque algo. Pergunte algo simples como: Espírito Santo, o que o Senhor deseja de mim hoje? E espere. Você não precisa de uma voz audível, mas estará treinando seu coração para reconhecer os toques suaves do céu. Outro ponto importante: o Espírito sempre vai falar de maneira alinhada com a palavra de Deus. Se você acha que ouviu algo, mas isso contradiz os princípios bíblicos, cuidado. A escuta ativa também exige discernimento. O Espírito Santo não confunde, ele confirma. No fundo, ouvir a Deus é um hábito que se constrói com prática. E quanto mais você exercita, mais natural fica. Os grandes homens e mulheres de Deus que ouvimos falar não nasceram com um radar espiritual especial. Eles apenas escolheram escutar, e você pode fazer o mesmo. Agora, pense com sinceridade. Quantos momentos do seu dia são realmente silenciosos? Quantas vezes você para ouvir e não apenas falar? O Espírito Santo está falando. Será que você está ouvindo? A escuta ativa te prepara para o próximo hábito, que é um dos mais exigentes, mas também um dos mais transformadores: a entrega diária. Sim, entregar-se ao Espírito todos os dias é o que permite que Ele tome o lugar de controle em sua vida. Todos nós gostamos de ter controle, planejar, decidir, organizar a vida de forma que nos traga segurança.
Mas o Espírito Santo não habita em corações que se agarram ao controle com unhas e dentes. Ele se move com liberdade em vidas que se rendem. E essa rendição não acontece uma única vez, num altar ou num culto especial. Ela precisa acontecer todos os dias. Entregar-se diariamente é abrir mão do "eu sei o que estou fazendo" e dizer: Espírito Santo, conduza-me. A entrega diária é como colocar as chaves da sua vida nas mãos de Deus a cada amanhecer. É como acordar e dizer: eu não sei o que me espera hoje, mas sei quem me guia. E essa postura muda tudo. Ela não te livra dos problemas, mas muda a sua forma de enfrentá-los. Ela não evita que o caos venha, mas te ensina a dançar no meio dele com paz. Essa entrega exige coragem, porque o Espírito pode levar você por caminhos que não são lógicos. Pode te pedir para perdoar alguém que te feriu. Pode te convidar a deixar um ambiente confortável. Pode te mostrar que você precisa mudar de atitude, rever prioridades, soltar pessoas, abandonar pecados que você esconde bem. E isso assusta, mas também liberta, porque onde há entrega verdadeira, há presença poderosa. Vou te contar sobre Jefferson, um barbeiro de 44 anos que vivia um cristianismo morno. Ele fazia tudo certinho, mas no fundo gostava de manter Deus apenas numa área da vida. Até que sua filha adoeceu gravemente. Foi quando ele se viu totalmente sem controle. Nenhum médico dava esperança. Nenhuma oração parecia surtir efeito. Desesperado, ele caiu de joelhos e disse pela primeira vez: Senhor, eu entrego tudo, não só a vida dela, mas a minha também. Me mostra o que eu preciso mudar. A partir daquele dia, algo dentro de Jefferson foi quebrado. Ele começou a buscar a Deus com sede real. Viu sua filha se recuperar lentamente, mas mais do que isso, viu sua própria alma ser restaurada. E hoje, ele testemunha que só vive cheio do Espírito porque decidiu não ser mais dono de si. A entrega diária nos tira do lugar de controle e nos coloca no lugar de confiança. É como estar num barco em alto mar e entregar o leme ao Espírito. Você não sabe para onde ele vai te levar, mas sabe que o destino será sempre melhor do que qualquer rota que você mesmo desenharia. Mas atenção, a entrega não é passividade. Não é cruzar os braços esperando que Deus faça tudo. Pelo contrário, a entrega ativa é obediência, é escutar o Espírito e agir conforme ele guia. É confiar tanto que você não hesita em obedecer, mesmo quando não entende. É como fez Abraão, quando subiu o monte com seu filho sem saber o que Deus faria, mas crendo que Deus faria algo. Se você deseja ser cheio do Espírito, pergunte-se: o que eu ainda não entreguei? Pode ser um relacionamento, uma área profissional, uma ferida antiga, um sonho pessoal. Deus não força, ele espera. E quando você entrega, ele transforma. O Espírito Santo só pode encher o que está vazio de si mesmo. Tente hoje mesmo fazer uma oração de entrega real. Diga: Espírito Santo, toma o controle, eu abro mão das rédeas, me guia, me muda, me molda, mesmo que doa. Essa é uma das orações mais perigosas que você pode fazer, mas também uma das mais poderosas, porque o Espírito sempre responde a corações rendidos. A entrega diária te prepara para viver o sexto hábito, que é a santificação prática. A vida cheia do Espírito Santo exige pureza, separação e alinhamento com os valores do reino. A palavra santificação costuma assustar. Para muitos, ela soa como algo inalcançável, reservado para monges, pastores ou líderes de ministério. Mas, na verdade, santificação é para todos. E mais, ela é um dos pilares para se viver cheio do Espírito Santo. O Espírito não habita em ambientes sujos. Ele transforma sim, mas deseja permanecer em lugares onde há espaço limpo para a sua presença. Santificar-se não é se isolar do mundo, mas se separar para os propósitos de Deus.
É como viver no mundo, mas não segundo os padrões dele. É escolher diariamente o que agrada ao Espírito, mesmo quando tudo ao redor aponta para o oposto. É uma escolha constante entre ceder à carne ou seguir o Espírito. Santificação prática é isso, prática. Está nas decisões simples do cotidiano. Está na forma como você fala, no que você consome, no que você assiste, nos pensamentos que você alimenta. Não é um conjunto de regras, mas um reflexo do amor que você tem por Deus. Quando amamos, queremos agradar. E quando queremos agradar o Espírito, a santidade deixa de ser peso e se torna prazer. Veja o caso de Lorena, uma nutricionista de 29 anos que sempre viveu rodeada de festas, ambientes agitados e relacionamentos sem compromisso. Após uma experiência marcante com Deus em um retiro, ela decidiu mudar. Não porque alguém a obrigou, mas porque algo dentro dela havia sido aceso. Começou a cortar músicas que alimentavam sentimentos errados, mudou suas amizades, assumiu um novo estilo de vida. E, claro, enfrentou críticas, zombarias e momentos de solidão. Mas como ela mesma conta, foi nesse processo que o Espírito Santo se fez mais presente do que nunca. A cada renúncia, uma nova porção de paz. A cada escolha por Deus, mais direção. Santificar-se se tornou sua forma de dizer "eu te amo" ao Senhor. Não se engane, viver em santidade não é viver sem erros. É viver em arrependimento, é ser sensível à voz do Espírito quando ele corrige e não resistir a esse toque. É aceitar que você está em constante transformação. O Espírito Santo não exige perfeição, mas ele busca corações disponíveis para serem moldados. Talvez você pense, mas eu caio demais, não consigo manter uma vida santa. A questão não é quantas vezes você cai, mas quantas vezes você se levanta e decide continuar. Santificação não é um ponto de chegada, é um caminho, e esse caminho só pode ser percorrido com a ajuda do próprio Espírito. Quanto mais você se aproxima dele, mais você odeia o pecado e ama a presença. Isso não acontece da noite para o dia, mas acontece com constância. E aqui vai um segredo importante. A santificação libera sensibilidade espiritual. Quanto mais limpa está a sua alma, mais você ouve o Espírito, mais você entende os sinais, mais você é usado. A presença dele se manifesta com mais intensidade em ambientes consagrados. Por isso, se você deseja viver cheio do Espírito, comece revisando seus hábitos. Corte o que afasta, alimente o que aproxima, peça ajuda. O Espírito Santo não é apenas seu consolador, ele também é seu mestre e ajudador. Lembre-se, santidade não é isolamento, é separação, é viver com propósito, é olhar para as tentações e dizer, eu prefiro a presença de Deus. Não por medo de punição, mas por amor. Porque você sabe que nada neste mundo vale mais do que estar cheio do Espírito. Esse estilo de vida prepara o terreno para o 7º hábito, o último da nossa jornada: viver em serviço e dependência contínua. Quando somos cheios do Espírito, não guardamos isso só para nós. Nós transbordamos. E quem transborda, serve. Existe um momento na caminhada com o Espírito Santo em que tudo muda. Quando você entende que não está sendo cheio apenas para si, mas para os outros. Quando a plenitude do Espírito começa a transbordar da sua vida, ela toca sua casa, seu trabalho, sua comunidade e até mesmo pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. É nesse ponto que o hábito do serviço entra em cena e, junto dele, um princípio essencial, a dependência contínua. O serviço é a evidência prática de uma vida cheia do Espírito. Não um serviço por obrigação, mas por gratidão. Não para ser visto, mas para obedecer. Quando o Espírito Santo habita em você, ele te move a agir. E esse agir é natural. Você começa a perceber necessidades que antes passavam despercebidas. Um vizinho com quem você pode conversar. Uma família precisando de ajuda.
uma palavra de consolo que pode mudar o dia de alguém. Você começa a servir não por estratégia, mas por amor. A dependência, por outro lado, é o combustível constante. Mesmo servindo, você entende que não faz nada sozinho, que suas forças, por melhores que sejam, não sustentam uma vida espiritual. É como um instrumento afinado, mas vazio. Só o sopro do Espírito gera o som verdadeiro. E quanto mais você serve, mas precisa depender, é nesse equilíbrio que a vida cheia do Espírito se manifesta com intensidade. Vamos à história de Wellington, um ex-atendente de telemarketing que se tornou cuidador de idosos. Durante anos, ele acreditou que sua vida não tinha propósito. Até que, num culto simples numa casa, ele foi impactado por uma palavra sobre serviço. Ele entendeu que cuidar era um dom. Começou a enxergar cada idoso como uma alma preciosa. Orava por eles, cantava louvores em voz baixa durante os cuidados, lia a Bíblia em voz alta para os que não enxergavam. E sabe o que aconteceu? Muitos deles, que antes rejeitavam o Evangelho, começaram a pedir oração. A presença do Espírito se manifestava ali, em lugares esquecidos, através de alguém que apenas servia com o coração cheio de Deus. Esse é o ponto. O Espírito Santo se move em quem se move. Ele usa quem está disposto. Você não precisa de um púlpito, de uma multidão ou de microfone. Precisa de disponibilidade. Um coração pronto a dizer sim, Senhor, mesmo nas tarefas mais simples. E a dependência é o que garante que esse serviço não vire rotina vazia. É o que faz com que, antes de qualquer coisa, você pare e diga: Espírito Santo, me enche mais uma vez. É reconhecer que ontem foi maravilhoso, mas não serve para hoje. Que você precisa dele a cada novo amanhecer. Que não há reservas espirituais suficientes para viver sem se abastecer. Dependência contínua é como uma planta que, se não for regada, murcha. E o Espírito é essa água viva. Quando você serve e depende, algo lindo acontece. O reino de Deus se manifesta em você e através de você. As pessoas começam a perceber que há algo diferente em você. Não é carisma, nem talento, é presença. E essa presença que transforma você por dentro, agora transforma os outros por fora. Por isso, não guarde para si o que Deus tem derramado. Quanto mais você compartilha, mais Ele te enche. Quanto mais você entrega, mais Ele te renova. O Espírito Santo ama corações que se doam. E Ele honra os que vivem de joelhos, mesmo enquanto trabalham de pé. Chegamos ao último passo dessa jornada. Se você acompanhou até aqui, é porque existe dentro de você um anseio sincero por viver mais do que uma fé rasa. Você quer profundidade. Você quer consistência. Você deseja de verdade ser cheio do Espírito Santo todos os dias. E essa sede por si só já é um sinal de que o Espírito está agindo, porque ninguém busca o que não sente falta. Se você está buscando, é porque Deus já está te chamando para mais. Agora que vimos os 7 hábitos que alimentam a plenitude do Espírito, a oração viva, a adoração intencional, a escuta ativa, a entrega diária, a santificação prática, o serviço generoso e a dependência constante, é hora de unir tudo isso em um estilo de vida. Não se trata de aplicar uma lista de tarefas espirituais. Trata-se de andar em comunhão constante com o Espírito de Deus. Trata-se de permitir que Ele habite em cada detalhe da sua rotina. No que você fala, no que você pensa, no que você sente. A vida cheia do Espírito não é uma vida perfeita. É uma vida guiada. É uma vida que passa por tempestades, mas que não naufraga. É uma vida que sente medo, mas que caminha pela fé. É uma vida que erra, mas que se arrepende e recomeça com humildade. Ser cheio do Espírito é saber que você tem um amigo, um conselheiro, um guia e um consolador ao seu lado em todos os momentos. E o mais bonito disso tudo é que o Espírito Santo não apenas enche, ele transforma.
Ele pega corações quebrados e faz inteiros. Ele pega mentes confusas e traz clareza. Ele pega uma vida comum e a enche de propósito eterno. Ele pega pessoas tímidas e as torna corajosas. Pega pecadores marcados e os transforma em testemunhas vivas da graça. Você pode estar se perguntando, e se eu falhar? E se eu não conseguir manter tudo isso? A resposta é simples. Você não precisa conseguir sozinho. É por isso que o próprio Espírito está com você. Ele é seu ajudador. Ele te capacita, ele te levanta e ele te lembra, dia após dia, que a jornada é dele com você, não apenas sua por esforço humano. Não viva mais de migalhas espirituais. Não aceite uma fé automática, morna de aparências. Deus tem mais para você, mais presença, mais profundidade, mais sentido, mais respostas, mais consolo, mais poder. E tudo isso começa com uma decisão, a de buscá-lo com todo o coração, a de fazer dos 7 hábitos aqui apresentados parte da sua rotina espiritual. E mais importante, parte da sua essência. Antes de encerrar, quero te fazer um convite sincero, de coração para coração. Se esse vídeo te ajudou, se falou com você de alguma forma, se te despertou ou te fez pensar, se inscreva no canal. Mas não se inscreva apenas por costume. Se inscreva para caminhar junto, para fazer parte de algo maior, para crescer como comunidade, para receber mais conteúdos que alimentem sua fé, sua mente e seu espírito. E agora me conta aqui nos comentários. Qual desses 7 hábitos mais mexeu com você? Qual deles você quer começar hoje? E se você tiver uma história com o Espírito Santo, compartilha com a gente. Sua experiência pode tocar profundamente a vida de alguém. Esse espaço é nosso. É uma comunidade que aprende junto, que cai e levanta, que celebra as vitórias e se apoia nas lutas. Escreve nos comentários com coragem. Deus pode usar sua voz para impactar outras. E lembre-se, ser cheio do Espírito Santo todos os dias não é um privilégio de poucos. É um convite de Deus para todos, inclusive para você.